Doenças do sistema reprodutor. Ver fichas de cachorros. Frequentemente, tendemos a comparar o ciclo sexual das mulheres com o das fêmeas de animais de estimação, embora na realidade estes ciclos tenham poucas similaridades. Além disso, no caso específico das cachorras, é comum pensar que chegada a uma determinada idade, ocorre a menopausa, ou seja, a cessação definitiva de seus ciclos estrais. Mas, realmente, cadela tem menopausa? Continue lendo este artigo de Perito Animal no qual explicaremos tudo o que você precisa saber sobre o ciclo estral e se a cachorra entra na menopausa ou não. Também lhe pode interessar, cadela castrada com corrimento. Causas como a menstruação das cadelas. Antes de explicar se as cadelas têm menopausa, é preciso destacar que é comum que associemos a menstruação das mulheres ao cio das cadelas. No entanto, vale esclarecer que são dois processos diferentes. As fêmeas dos primatas, incluindo as humanas, apresentam um ciclo menstrual em que a mucosa uterina se renova de forma periódica para acolher um possível embrião em caso de gravidez. Nas mulheres, a regra a menstruação ocorre no final do ciclo menstrual para expulsar os restos de endométrio pela não ocorrência de uma gestação. No entanto, o restante das fêmeas mamíferas não segue um ciclo menstrual, mas sim um ciclo estral. Especificamente, as cachorras são monoéstricas não sazonais, o que significa que não possuem ciclos consecutivos, mas sim possuem aproximadamente 2 ciclos ao ano, com uma fase de anestro, repouso, prolongado entre eles. Diferente do que ocorre com as mulheres, nas cachorras o sangramento ocorre no começo do ciclo, antes da ovulação, e acontece independentemente se há ou não uma gestação. Continuando, vamos resumir brevemente as etapas do ciclo estral das cadelas. Proestro, esta fase dura aproximadamente 9 dias, nos quais ocorre o crescimento folicular nos ovários. É durante essa fase que se produz o sangramento, sendo característico que a cadela atrai ao cachorro, mas não o deixe subir nela. Além de apresentar uma descarga vaginal sanguinolenta, é comum que a vulva esteja demasiado túrgida e que a cachorra urine frequentemente para marcar o território com seus fermônios. Estro, também dura uns 9 dias. Nesta fase ocorre a ovulação. Por isso se considera que é o período fértil. Durante esse período, a cadela tem reflexo postural positivo, lateraliza o rabo e permite que o cachorro monte nela. Além disso, é comum que diminua o edema da vulva e que a descarga vaginal fique mais limpa e menos hemorrágica. Metaestro. Nesta fase começa o desenvolvimento do corpo lúteo no ovário. Diestro. É o período em que o corpo lúteo se mantém ativo até ao final da gestação ou, em caso de ausência de gestação, até que a cachorra entre em anestro, período de repouso reprodutivo. Durante esta fase, não tem sinais anatômicos externos nem tampouco sinais comportamentais. Para esclarecer, cabe mencionar que o termo cio pode ser usado comumente para descrever as fases do proestro e estro. Falamos disso no seguinte artigo. Cadela no cio, sintomas e duração. Cadela tem menopausa. Nas mulheres, a menopausa é conhecida como o período fisiológico em que ocorre o encerramento definitivo da menstruação. No entanto, nas cachorras a menopausa não existe, posto que o normal é que sigam tendo ciclos durante toda a sua vida. Por isso, uma cadela de 12 anos pode ficar grávida. O certo é que sim, pois seu aparato reprodutor segue tendo ciclos periodicamente. Entretanto, devemos saber que, a partir dos 5 anos de vida, ocorre uma diminuição do índice de concepção e de prolificidade, sendo mais frequentes os abortos e as malformações congénitas. Por isso, mesmo que a gestação seja possível, é menos provável. Além disso, é importante esclarecer que, mesmo que nas cachorras não existe uma menopausa reconhecível, pode sim ocorrer uma degeneração ovariana a partir dos 10 a 12 anos de idade, o que torna comum que as cachorras mais velhas tenham ciclos mais irregulares, com cios mais curtos e períodos entre os cios mais longos. Portanto, repetimos, uma cadela não tem menopausa. Com que idade as cachorras param de entrar no cio? Quando as cadelas param de menstruar, ou seja, quando elas param de entrar no cio? Essa é uma pergunta comum entre os tutores de fêmeas mais velhas. No entanto, como vimos no parágrafo anterior, as cadelas não são afetadas pela menopausa, assim possuem a capacidade de ciclos durante toda a sua vida. Por isso, se a sua cachorra não está castrada e em qualquer momento de sua vida deixar de manifestar o cio, é importante que procure o veterinário, a de confiança, para que realize uma avaliação do sistema reprodutor e descarte as possíveis patologias que possam impedir que os ciclos ocorram normalmente. Se tudo estiver bem,
o mesmo profissional te indicará que é normal que durante a velhice a cadela apresente ciclos irregulares. Neste e outro artigo falamos sobre a gravidez psicológica em cadelas. Até que idade uma cachorra pode engravidar? Cadela com 9 anos pode engravidar, e com 10, 11. Uma cachorra pode ficar grávida praticamente durante toda a sua vida, mas, na medida que envelhece, as probabilidades de gestação exitosas diminuem cada vez mais. Considerando que pode ocorrer em qualquer ciclo, como saber em que momento a cadela pode ficar grávida? O sangramento das cachorras ocorre durante a fase de proestro. Neste período, as fêmeas ignoram os machos, os atraem mas não os deixam montar. Além disso, nesta fase ainda não ocorreu a ovulação, assim as cadelas não estão férteis e as probabilidades de gestação são quase nulas. No entanto, uma vez que começou a fase de estro, as fêmeas começam a estar receptivas e permitem a subida dos cachorros. Nesta fase, em que as fêmeas já estejam férteis, a descarga vaginal fica mais limpa, mas em alguns casos podem seguir sendo um pouco hemorrágica. Por isso, muita gente se pergunta se a cadela menstruada pode engravidar e a verdade é que não se pode descartar a possibilidade de gravidez nas cachorras com descarga sanguinolenta, posto que pode ser que já se encontre em seu período fértil. Definitivamente, podemos concluir que durante os primeiros dias de sangramento, as probabilidades de gestação são muito baixas por 2 motivos. A fêmea não está receptiva e a ovulação ainda não ocorreu. No entanto, passados vários dias de sangramento é possível a gestação socorre o acasalamento, posto que pode ser que as fêmeas já alcançaram o estro, ou seja, o período fértil. No entanto, nós do perito animal recomendamos a castração da cadela o quanto antes, tanto para evitar gestações não desejadas como para prevenir o desenvolvimento de doenças relacionadas com o aparato reprodutor. Agora que você sabe que a cadela não tem menopausa, não deixe de conferir este outro artigo sobre os benefícios da castração canina. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a cadela tem menopausa, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de doenças do sistema reprodutor.